Seja muito bem-vindo, aqui professor Moab, e hoje nós vamos falar sobre poríferos, que é o primeiro filo do reino Animalia, o reino Metazoa, e nós vamos dar início então ao reino Animalia falando dos invertebrados, e o primeiro filo que aparece nessa sequência evolutiva são os poríferos. Quem são esses poríferos então? Nada mais são do que as esponjas. Essas esponjas, elas são seres que ficaram por muito tempo consideradas como plantas marinhas, plantas aquáticas. E, depois de um estudo, elas foram consideradas então seres vivos do tipo animal. E nós já vamos fazer um mapa mental para a gente entender como é que funcionam essas esponjas e como elas são. Mas só para vocês entenderem, elas são de tamanhos, cores, espécies diferentes. Existem uma infinidade de seres diferentes. Só para a gente lembrar então, elas são exclusivamente aquáticas, portanto, há espécies de água doce e tem espécies de água salgada, são marinhas. Aqui existe mais ou menos 200 espécies de água doce e aqui existe mais de 1000 espécies de água salgada, certo? Essas esponjas, então, elas dominam o oceano, né, os mares, e elas preferem um lugar que tenha uma incidência boa de luz. Não que elas precisam da luz para fazer fotossíntese, não é isso. E elas também preferem águas que são mais quentes, porque é onde tem mais vida. E a gente vai entender o porquê que ela depende dessa segunda vida aí, né, de outros seres vivos na verdade. Mas só pra gente entender, são seres então que tem em todos os lugares, nos oceanos, nos mares, e tem espécies de água doce e espécies de água salgada, tamanho, formato e coloração diferenciados. Vamos lá então começar o nosso mapa mental, e a primeira coisa que a gente precisa entender sobre os poríferos é que todos os poríferos, eles são sésseis, ou seja, eles são fixos. Por isso que eles ficaram confundidos muitos anos, muitos anos, séculos, com plantas, porque eles não se mexem. Então sésseis são fixos, são parados, eles não se mexem, são bentos na classificação. Então, sendo assim, pensavam que ele era uma planta, porque ficava parado, não corria atrás do alimento. Depois de muito estudo, é que consideraram os poríferos seres do tipo animal, e é o mais básico dos animais que existe até hoje. São chamados de poríferos, que são as esponjas. E uma coisa interessante de falar, logo agora, é que a respiração, a excreção e a digestão são feitas para cada célula. Cada célula faz o seu, certo? Então as trocas gasosas, cada célula faz a sua, troca gasosa, a excreção também, a digestão também, cada um faz o seu, certo? É independente, ou seja, como não tem um sistema digestório, um sistema circular, um sistema excretor, cada um faz o seu, certo? Como que eles se alimentam então? Aqui é grande importância, já que eles não saem correndo atrás dos alimentos, não fazem fotossíntese, como que eles se alimentam então? Eles são animais filtradores, lembrem-se disso, animais filtradores, eles filtram a água do oceano para se alimentar de matéria orgânica em suspensão na água, certo? E a gente vai entender como que isso acontece em instantes. Como ele não forma tecidos verdadeiros, então ele tem algumas células para realizar algumas funções para eles. A primeira célula é o porócito, que o próprio nome já diz, forma os poros. Como ela é uma filtradora, ela tem em toda a superfície do seu corpo os poros, e esses poros é que vai permitir a passagem de fora para dentro da água no corpo da esponja, permitindo então a filtração para que ela consiga se alimentar. Outra célula responsável também pela alimentação são os coanócitos. Lembrando que esses seres são coanócitos. Lembra que esses seres são dóceis, tá? Eles não fazem mal às pessoas. Às vezes, um incidente que houve uma vez no Tocantins é que liberou muita sílica, muito calcário na água, e as pessoas que nadaram tiveram piniqueira, coceira, alergia, cegueira, né? Mas eles não fazem mal às pessoas, não. Outras células que ele tem são os
amebócitos. Esses amebócitos são responsáveis pela distribuição de alimento dentro da esponja. Então o coanócito recolhe o alimento e o amebócito devolve, leva o nutriente para as células. A gente vai ver isso já já dentro da esponja. E, por fim, as células da epiderme, que são chamadas de espículas. As espículas, elas são formadas por cálcio, calcário e podem também ser formadas por sílica, o que confere uma certa dureza, uma certa rigidez para a esponja. Tá? Nem toda esponja ela vai ser extremamente dura, depende da composição dela. Mas se uma esponja, por exemplo, for de calcário e cálcio, essa esponja, se um barco, um navio bater nessa esponja aqui, ele vai ter o seu casco danificado, certo? E é isso que vai ser o problema. Então, basicamente, os poríferos são dessa forma. E a gente já vai passar agora, só lembrando que a reprodução, deixa eu puxar aqui, a reprodução desses seres também é muito básica. Pode ser de forma assexuada e pode ser de forma sexuada, e a gente vai entender isso já já, certo? Quem quiser dar uma pausa no vídeo aí, já copia o mapa mental básico. As células então, vamos ver uma por uma. Porócito, o próprio nome já fala, né? É ele quem faz os poros do corpo da esponja. Para que serve então? Permite a passagem de água, certo? H2O. O próximo, coanócito, tá vendo? Ele tem um flagelo. Esse coanócito são células que possuem um flagelo, e esse flagelo faz com que toda a matéria orgânica que está entrando dentro da esponja, sentido por esse flagelo, é enrolado aqui, ele traz para dentro desse colarinho que tem aqui dentro. E dentro desse colarinho ele pega e começa a digerir o alimento aqui dentro, essa matéria orgânica aqui, certo? Lembra que eu falei que a digestão ela é intracelular? Pois é, então, tá aí dentro do coanócito. Então, responsável pela alimentação, pela captura de alimento, certo? Vamos lá então. O próximo é o amebócito. Muito bem, ele tem esse formato de ameba assim, porque é ele que vai fazer a distribuição de quem? Dos nutrientes. Os coanócitos, eles fazem a digestão intracelular, joga isso dentro das células amebócitos que ficam na parede da esponja, e eles distribuem isso para todas as outras células. As células da epiderme formam a esponja. E essas células da epiderme, nós chamamos elas de espículas, que são células que formam o esqueleto. Lembrando que não é osso não, gente, a gente só chama de esqueleto, né? Esse citoesqueleto aqui, são essas células que são formadas por sílica, cálcio, calcário. É claro que tem outros elementos também. Reprodução das esponjas. Olha que coisa mais simples. Muito bem. A sexuada pode ser de duas formas, então. A forma mais básica, então. Tem uma esponjinha lá, né? E aí, de repente, sei lá, alguém foi lá e cortou um pedaço dela lá. E ela ficou alguns pedaços aqui no oceano, certo? Ficou alguns pedaços de suspensão no oceano. Esses pedacinhos vão cair no solo e eles vão começar a reconstituir essa esponja, certo? Com o passar do tempo. Isso demora quanto tempo? Muito tempo, tá? Mas esse processo de reprodução é chamado de regeneração. Então, sim, elas podem se reproduzir por regeneração. O outro mais comum das esponjas é a reprodução chamada de brotamento. Olha pra você ver que simples. Tá uma esponjinha lá, de boas, tranquila, fala, tô sozinha. De repente ela, puf, forma um brotinho. Esse broto então vai amadurecer, vai cair no solo e vai se desenvolver. Simples assim. Pronto.
Como ela usou a própria genética dela, então aqui não houve mudança, serão sempre esponjas iguais. Aqui também, ó, não tem variabilidade genética, tá bom? Essa é a desvantagem. Não tem variabilidade genética, tá certo? Vai ser mãe e filha idêntico. E agora a gente tem a reprodução sexuada. A reprodução sexuada, gente, como qualquer outro ser que reproduz sexuadamente, tá? Tá lá então a esponja macho mais uma esponja que é fêmea. Os dois vai produzir um espermatozoide, o outro vai produzir um óvulo. Isso vai se encontrar na água e vai... Tem até uma imagem aqui. Aí, ó, pronto, ela liberando aí, ó, os gametas. Vai se encontrar na água e vai formar uma larvinha. Essa larva, ela chama-se anfiblástula. Olha que nome feio, hein? Anfiblástula. Essa anfiblástula, então, vai-se embora e quando ela achar algum lugar propício para a vida, não muito longe dali, ela vai formar novamente uma esponja, certo? E agora aqui, como houve genética do macho com a fêmea, teve uma diferença, teve uma junção de genética diferente. Então aqui pode ocorrer variação genética, certo? Ou seja, esse novo serzinho aqui vai ser diferente do pai e da mãe, assim como a gente é, certo? Esses são os tipos de reprodução das esponjas. Agora aqui, corpo da esponja. Olha que chique. As células da epiderme, certo? Que formam a epiderme. E nessa epiderme tem as espículas. Tá vendo aqui as espículas? Né? As espículas que vão dando a forma e a sustentação na esponja. Além de tudo, tem o porócito que vai fazer os poros onde entra a água. Gente, ó, lembrando, a água entra pela lateral, tá certo? Ela entra pelo poro, enche toda a cavidade, Essa cavidade tem por nome átrio ou espongicela, tá bom? Um dos dois nomes está certo. Espongicela. E como a água vem de fora para dentro, ela tem que sair de dentro para fora pelo ósculo, certo? A água sai pelo ósculo. Lembrando que quando a água entra pelo porócito ou pelo poro, você que decide chamá-lo, aqui existe os coanócitos, tá vendo aqui essa célula aqui, ó, aqui os coanócitos aqui. Qualquer matéria orgânica que passar por eles é enroscada aqui, leva-se para dentro do colarinho dela. Aqui está o colarinho. E aí começa a digestão intracelular. Na digestão intracelular, tá vendo aqui o amebócito? Aqui o amebócito aqui, ó. Esse amebócito aqui, ele é responsável por levar esse nutriente que esse coanócito aqui jogou aqui dentro para essas células da epiderme ou alguma outra aqui que não conseguiu se alimentar, certo? Basicamente é isso, o corpo das esponjas. As relações ecológicas que elas desenvolvem, sim, elas têm relações ecológicas com o meio ambiente. Isso daqui, gente, foi descoberto recentemente, chamado de simbiose. Ou seja, algumas bactérias e algumas algas gruda, tá vendo aqui? Nas paredes da esponja e ela faz fotossíntese e usa a esponja como um meio de se habitar, certo? Outro é conhecido como comensalismo. Comensalismo, na verdade, é quando um dos seres, ele é... Vamos lá. Um dos seres não é prejudicado. E o outro é beneficiado. Muito bem. Olha só para você ver. Serve como lar para peixes, para camarões, lagostas, lagostim e outros seres pequenos do mar, certo? Então, ele está sendo beneficiado pela proteção. Ele está sendo protegido de um predador, né? Só que ele também não causa danos. Não causa danos para a esponja. Então, não está sendo prejudicado. Um está ganhando, o outro não está perdendo nem ganhando. Isso chama-se comensalismo nas relações ecológicas biológicas, tá certo? E agora, aqui, como muita gente já assistiu o desenho do Bob Esponja, que é o desenho mais surreal que existe no mundo, né? Tá escrito aqui, melhores amigos, né? Melhores amigos aqui. E na verdade, isso não pode acontecer. Por quê?
Na verdade, esponja se alimenta, aliás, estrelas do mar se alimentam de esponja, assim como as tartarugas se alimentam de esponjas. Então, não é possível essa amizade. E isso é chamado de predatismo. Essa relação ecológica, quando um é beneficiado e o outro é prejudicado, então é chamado de predatismo, é uma relação ecológica desarmônica. Muito bem. Benefícios que as esponjas trazem pra gente. Mas será que esse ser tão simples pode trazer benefício? Isso daqui é uma brocha polidora. Isso daqui é um filtro de água avançado, na verdade. Esse daqui é cerâmica. Sim, como ela tem sílica, tem cálcio e tem calcário na sua base, faz-se cerâmica de esponja. E só que assim, a extração dela é proibida em muitos países, né, para fazer esse tipo de coisa. Ainda existe um equilíbrio, um estudo para equilíbrio de oxigênio nos tanques de água. Então a esponja, ela é um indicador da presença de oxigênio e de seres como bactéria, protozoários nos tanques de água para distribuição das cidades. E por fim, como elas têm muitos componentes químicos, elas são base de estudo para pessoas que têm tumores. Por exemplo, como ela tem um processo de regeneração, como ela tem uma regeneração muito fácil de acontecer, então as pessoas que às vezes sofrem com perda de partes do corpo pelos tumores, estão estudando possibilidades de aplicação desses componentes químicos das esponjas de regeneração nas pessoas que perderam parte dos seus órgãos para poder uma possibilidade de regenerar, certo? Bem, pessoal, eu encerro por aqui. Quaisquer dúvidas vocês podem me perguntar. Eu estarei para responder a todos. Fiquem com Deus e se cuidem, até a próxima.